para sempre. Capítulo 71. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com as suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso, e seus respectivos meses, que o Rian. O santo Melahim que estava comigo explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão no leste, a oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Vi os condutores das estrelas entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível. E numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. Primeiro avança aquela grande luminária, qual é chamada de Sol, cuja sua órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela ascende, o vento sopra. O Sol se põe no céu e, retornando pelo norte para seguir em direção ao leste, é conduzido assim, enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão, e ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, ou do qual o sol se levanta no primeiro mês, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste portão por 3 dias. E pelo quarto portão ao leste do céu, no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes e a noite 8. O sol sai através desse quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias. Depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é de 12 partes. Enquanto a noite se torna encurtada e é apenas 7 partes. O sol, então, retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias da contagem de seus sinais. Naquele período, o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser até de 12 partes. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes, então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste, entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente 1 parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste daquele 6º portão e prossegue em direção ao leste, nascendo no 5º portão por 30 dias e se pondo novamente a oeste no 5º portão do oeste. Naquele período, o dia chega a ser encurtado em 2 partes e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste e nasce no 4º portão por 31 dias. Na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Naquele período, o dia é feito igual à noite,
E sendo igual a ela, a noite torna-se em 9 partes, e o dia em 9 partes. Então o sol vai daquele portão, enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste, prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste, no terceiro portão. Naquele período, a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias. A noite sendo precisamente, então, de 10 partes, e o dia de 8 partes. O sol, então, sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste, ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. Do qual, igual maneira, ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. Naquele período, a noite é de 11 partes e o dia de 7 partes. Então o sol sai daquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para leste, prosseguindo pelo primeiro portão por 31 dias. E se põe no oeste no primeiro portão. Naquele período, a noite é novamente prolongada, tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é de 6 partes. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez ele volta desde esses começos. Naquele primeiro portão, ele entra por 30 dias e se põe no oeste, de fronte do céu. Naquele período, a noite é contraída em seu comprimento, uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna e entra no segundo portão a leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão e se põe a oeste, mas retorna pelo leste e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período, a noite se torna encurtada, ela é de 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do sol. Por meio desse progresso, o dia é diariamente prolongado e a noite grandemente encurtada. Essa é a lei e o progresso do sol e as suas voltas enquanto ele retorna, voltando durante 60 dias. E seguindo de frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela a que se chama o sol, para sempre e sempre. Este também é a grande luminária, o qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Elohim ordenou. E assim ele entra e sai, nem afrouxando, nem descansando, mas correndo em sua carruagem, dia e noite. Ele brilha como uma 7ª porção da luz da lua. Ou a sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da lua. Mas as dimensões de ambos são iguais.